Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Jerônimo. Quem rejeita a verdade, escolhe o engano como companhia. 1 Reis, capítulo 22. Encerra o reinado de Acabe, revelando algo que percorreu toda a sua história. Ele nunca deixou de ouvir Deus, mas sempre escolheu não obedecer. O problema não era a ausência de palavra, era a rejeição da verdade. Israel e a Síria passam 3 anos sem guerra, conforme o versículo 1. Em um momento de aparente estabilidade, surge a oportunidade de recuperar Ramote e Gileade, conforme o versículo 3. Tempos de paz também exigem discernimento. Nem toda oportunidade deve ser abraçada. Josafá, rei de Judá, se alia a Acabe, conforme o versículo 4, mas faz um pedido essencial: consultar primeiro ao Senhor, conforme o versículo 5. A prudência espiritual precede qualquer decisão. Buscar a Deus não é formalidade, é proteção. Acabe reúne cerca de 400 profetas, conforme o versículo 6, todos concordando com a guerra. A unanimidade não garante verdade. A aprovação coletiva pode ser engano. Josafá percebe a superficialidade e pergunta se não há um profeta do Senhor, conforme o versículo 7. Discernimento reconhece quando algo soa espiritual, mas não é divino. Acabe menciona Micaías, conforme o versículo 8, mas confessa que o odeia porque ele nunca profetiza coisas boas. Aqui está o retrato final de Acabe. Ele rejeita a verdade porque ela o confronta. Micaías é chamado e inicialmente repete o discurso geral, conforme o versículo 15, mas Acabe percebe a ironia. A verdade não se sustenta na mentira prolongada, ela sempre retorna. Micaías, então, revela a visão espiritual. Conforme os versículos 17 a 23, Israel seria disperso. Um espírito de engano foi permitido porque o coração de Acabe já havia escolhido não ouvir a verdade. Deus não cria a mentira, mas permite que o enganado siga o caminho que escolheu. Zedequias agride Micaías, conformeu. Versículo 24. Quando a verdade não pode ser refutada, ela é atacada. A violência substitui o argumento. Micaías é preso, conforme o versículo 27. A verdade costuma pagar o preço da fidelidade, mas ela permanece verdadeira mesmo atrás das grades. Acabe tenta enganar o destino, disfarçando-se na batalha, conforme o versículo 30. Não se foge da palavra de Deus mudando de aparência. O juízo não depende de identificação visual. Uma flecha disparada ao acaso atinge Acabe, conforme o versículo 34. O acaso não governa a história. A soberania de Deus não erra o alvo. Acabe morre conforme a palavra anunciada, conforme o versículo 37, e os cães lambem seu sangue, conforme o versículo 38. A palavra de Deus se cumpre integralmente. O fim confirma o caminho escolhido. O capítulo encerra mostrando Josafá governando com maior fidelidade, embora não perfeita, conforme os versículos 43 e 44. Nem todos erram da mesma forma. Deus avalia direção, não perfeição absoluta. Este capítulo fala profundamente sobre fé, que precisa amar a verdade. Fala sobre responsabilidade espiritual, pois ouvir não é obedecer. Fala sobre saúde emocional, pois rejeitar confronto endurece o coração. Fala sobre resistir à tentação de cercar-se apenas de vozes agradáveis. Fala sobre honestidade, pois Deus não negocia sua palavra. Fala sobre livre-arbítrio, pois Acabe escolheu ignorar Micaías. Fala sobre não buscar falsas confirmações espirituais. Fala sobre interpretar a voz de Deus mesmo quando ela confronta. E fala sobre Deus acima de tudo, pois sua palavra se cumpre, com ou sem nossa concordância. 1 Reis, capítulo 22, nos ensina verdades finais e firmes. A verdade sempre esteve disponível, o engano é escolhido, não imposto, ninguém foge da palavra de Deus e o futuro é moldado por aquilo que decidimos ouvir. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti pedindo um coração que ame a verdade, mesmo quando ela me confronta. Fortalece minha fé para não rejeitar Tua voz quando ela corrige. Que eu não procure apenas palavras que me agradem, mas aquelas que me transformam. Dá-me responsabilidade espiritual
para discernir entre aprovação humana e direção divina. Que eu não confunda unanimidade com verdade. Cuida da minha saúde emocional, para que orgulho não me impeça de ouvir correção. Que eu não odeie quem fala a verdade, mas aprenda com ela. Livra-me das tentações do auto-engano, da espiritualidade conveniente e das confirmações seletivas. Que eu não construza um coro para justificar decisões erradas. Dá-me honestidade para admitir quando estou resistindo à tua palavra. Que eu não disfarce escolhas, nem tente fugir das consequências. Ensina-me a interpretar a tua voz, mesmo quando ela vem por caminhos que não escolhi. A verdade continua sendo verdade, mesmo quando é solitária. Guia meu livre-arbítrio. Que eu escolha ouvir, obedecer e ajustar meu caminho enquanto ainda há tempo. Que minhas decisões moldem um futuro alinhado à tua vontade. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima da aprovação, acima do orgulho, acima da maioria, acima do medo da verdade. Senhor, dá-me um coração ensinável. Que eu termine minha caminhada ouvindo tua voz, não resistindo a ela. Que eu seja encontrado fiel à verdade. Que minha história seja guiada pela tua palavra também. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.